Bom dia, alunos! Vamos estudar um pouquinho de vértice e conjunto imagem e, em seguida, inequações, tá? Então, alunos do primeiro médio, peguem o material, o caderno e façam as anotações de vocês. Bem, primeiramente, vamos estudar um pouquinho sobre vértice e conjunto imagem, que é o módulo 26 e o 27, tá? Então, aqui nós temos o seguinte: o vértice da parábola, representado por V, é o ponto de ordenada mínima quando o coeficiente A for maior que zero, ou o ponto de ordenada máxima quando o coeficiente A for menor que zero. Ou seja, aqui, por exemplo, o coeficiente A é positivo, é maior que zero, então a concavidade da parábola é para cima. Consequentemente, o vértice da sua parábola fica embaixo, ou seja, você terá uma ordenada mínima. Ordenada é o valor do y, tá? Diferentemente, quando o seu coeficiente A for menor que zero, negativo, aí a concavidade da parábola é para baixo, ou seja, o vértice ficará em cima, então você terá uma ordenada máxima. A abscissa, que é o valor do x, tá? A abscissa do vértice, que é o x vértice, nós teremos o menos b sobre 2a, tá? Então, no caso, para a gente determinar o vértice da parábola, você não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Você utiliza o seguinte: você vai identificar os coeficientes a, b e c da sua equação de segundo grau e vai substituir quem é o b e quem é o a aqui na fórmula do x vértice, tá? Muito bem. A ordenada de V pode ser obtida pelo substitutivo, substituindo, né, na sentença que define F, x pela abscissa já encontrada. Então, por exemplo, você determinou o valor de x, que é o x vértice. Você pode pegar a sua equação do segundo grau, substituir o valor de x e achar o y. Caso você não queira, você também pode estar utilizando a fórmula do y vértice, que eu acho mais tranquilo e mais fácil. Então, vou ensinar desta maneira. Então, você vai ter essas duas fórmulas para achar o vértice da sua parábola, tá? No caso dessa parábola, que ela fica aqui na parte de baixo, olha o Vzinho. Então, você vai usar para achar a coordenada x menos b sobre 2a e para achar a coordenada y menos delta sobre 4a. O delta é o discriminante. O discriminante ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, calcula o discriminante e substitui aqui na forma. Quando o seu discriminante dá negativo, certo? O que você desenvolve? Você não consegue mais descobrir o valor de x1 e x2, já que o discriminante sendo negativo, não existe raízes reais. Aí a sua parábola não corta o eixo x das abscissas. Mas para o x vértice e y vértice, quando você determina o discriminante, que é o delta, e no caso o valor encontrado for negativo, você não para. Você vem aqui na fórmula do y vértice, substitui normalmente, só que coloca entre parênteses para fazer a regra de sinal com esse outro sinal de negativo da fórmula, para determinar a coordenada do seu vértice, tudo bem? Você só não vai ter o x1 e o x2, mas você terá o y vértice utilizando o discriminante, tá bom? Da sua equação. Bem, a fórmula é essa, vocês vão estar anotando, que é menos b sobre 2a para o y e menos delta sobre 4a para o y. Então, nós temos aqui a abscissa e a ordenada da sua função, ok? E observe o seguinte, que o vértice da parábola, ele é um eixo, você pode traçar sobre este vértice o eixo de simetria, que no caso o lado direito será igual ao lado esquerdo, tá ok? Muito bem. Aqui fica a localização do menos b sobre 2a no eixo x e aqui do menos delta sobre 4a no eixo y, determinando aqui, encontrando os pares ordenados, ok? Vamos lá. Aqui nós temos mais 3 exemplos, tá? Observe que aqui neste primeiro exemplo, nós não teremos x1 e x2, como eu falei, porque o discriminante será negativo, tá? Mas você consegue determinar o y vértice, tá? Utilizando o discriminante normalmente.
Aqui nesta outra questão também nós não temos o x vértice e y vértice. Neste caso, a nossa ordenada é máxima, porque o vértice está em cima. E aqui a ordenada é mínima, tá ok? Porque a concavidade está para cima e o vértice fica embaixo da parábola. Aqui no caso eu tenho o x1 e o x2, só que a concavidade da parábola é para baixo, já que o meu coeficiente a é negativo. E aí eu tenho aqui uma ordenada máxima, já que o vértice da parábola fica em cima, porque o coeficiente a é negativo, tá ok? Bem simples, vocês vão desenvolver exercícios utilizando a fórmula do x vértice e y vértice. Vai ter questões que ele vai pedir para você determinar o gráfico, né, construir, realizar o esboço do gráfico, e outras vocês vão estar utilizando essas duas fórmulas, tanto para a abscissa e a ordenada do seu vértice, ok? Aqui, ó, quando você for traçar um gráfico, um esboço, você calcula o x vértice e o y vértice, localiza, e aqui sempre na ordenada é o coeficiente c, tá? Olha só, sempre. Aí você consegue traçar fazendo um esboço da sua parábola, ligando o coeficiente c ao vértice e concluindo aqui uma parábola, ok? Então, com dois pares ordenados, você consegue traçar aí um gráfico realizando um esboço, tá? Diferente daqueles outros exercícios que eu passei para vocês, onde nós tínhamos que dar valores para x, substituir na equação do segundo grau, que dava um trabalho, né? Mas aqui é mais simples. Bem, agora vamos comentar um pouquinho sobre inequações do segundo grau, que é referente ao módulo 29. Então, nós temos aqui, chama-se inequação do segundo grau toda sentença aberta do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é maior que zero, ou ax ao quadrado mais bx mais c é maior ou igual a zero. Também temos o ax ao quadrado mais bx mais c menor que zero, ou ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero. Observe que todas elas nós temos os coeficientes a, b e c. No caso, aqui no caso, o c pode ser zero, o b pode ser zero. O que não pode é o coeficiente a ser zero, já que é uma equação do segundo grau. Então, se o a for zero, já não vai ser mais uma equação do segundo grau, uma inequação, né, do segundo grau, e sim do primeiro grau, tá? Porque aí vai eliminar o coeficiente a. Todas as desigualdades estão aqui, maior que, menor e menor que, tá? O A, como eu falei, tem que pertencer aos reais, diferente de zero, por isso tem esse asterisco, tá? O B pertence aos reais e o C pertence aos reais, sendo que o B e o C pode ser zero. Bem, resolver em reais uma inequação do segundo grau desse tipo, que o A tem que ser diferente de zero, é determinar o conjunto de todos os valores da variável x para os quais o gráfico da função se encontra acima do eixo x, tá? Porque aqui tem que ser tudo maior que zero, então vai ter que se encontrar acima do eixo x. Resolver em reais uma inequação do segundo grau do tipo que é menor que zero e o A tem que ser diferente de zero, né? Não pode ser zero, senão não vai ser uma inequação do segundo grau, é determinar o conjunto de todos os valores da variável x para os quais a função se encontra abaixo do eixo x, tá? Então, porque aqui é menor que zero, então valores negativos ficam abaixo do eixo x para y. E aqui é positivo, maior que zero, valores que se encontram acima do eixo x, que são valores para y positivos, tá? Bem, vamos continuar. Nós temos mais um exemplo aqui, inclusive é do material de vocês. Resolver a inequação menos x ao quadrado mais x mais 6 é menor ou igual a zero, tá ok? Bem, aí nós temos aqui o seguinte, um esboço do gráfico, tá? Nós transformamos aqui a inequação em função, sempre quando vocês forem resolver. Você tem a inequação e transforma ela em função. Só colocar o f de x no lugar do sinal da desigualdade. E aí a gente desenvolve a fórmula de Bhaskara, o x1 e o x2. Você vai localizar aqui o x1 e o x2, que são as raízes reais desta função. O coeficiente c é mais 6, localiza ele também. Como o coeficiente a é negativo, menor que zero, então a concavidade da parábola é para baixo. Então, nós temos aqui o gráfico da nossa função, certo? Que é a inequação.
Aí a gente vai representar o conjunto verdade desta inequação. Então, tá aqui, x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser menor ou igual a menos 2 ou tem que ser maior ou igual a 3. Então, como eu falei anteriormente, o valor de x ele tem que ser menor ou igual a 0. Então, a gente tem que verificar os valores de y, perdão. Porque a nossa inequação ela é menor ou igual a 0. Quando ela é menor ou igual a 0, a gente vai observar o quê? Os valores, digamos assim, de x, tá? Então, aqui x tem que ser menor, certo? Ou igual a menos 2. São todos esses valores que ficam aqui, ó, à esquerda. E maior, igual a 3, são todos esses valores que ficam aqui à sua direita da sua reta, do seu gráfico aí. Se você for observar aqui, quando você for localizar os pares ordenados, então todos esses valores que estão aqui vão ser relacionados ao y, tá? Da sua função. Então, no caso, todos os valores que se encontram abaixo do eixo x. Então, nós vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, da parábola, que ela continua. Por isso que nós determinamos esses valores que ficam do lado direito e esses valores que ficam do lado esquerdo, que serão os pares ordenados que você irá formar com o valor do y, certo? Que aí você vai formar um outro par ordenado aqui com y, formando, no caso, vários pontos para ligar aqui a sua concavidade da parábola que está seguindo para baixo, tá? Outro exemplo que é o modelo do Enem. No gráfico estão representadas as funções f e g de r em reais, né? Definidas por a função f de x, x ao quadrado menos 2x mais 8, e a função g de x, 2x mais 2, tá? Então, nós temos aqui a função f, que é essa verdinha com concavidade para cima, já que nós temos uma função de segundo grau, e a função g, que é de primeiro grau, que é uma reta crescente. A reta r, paralela ao eixo y, né, no caso, intercepta f e g em A e B, tá? Então, nós temos aqui uma reta R, certo? E cada um vai interceptar, no caso, cada função intercepta essa reta R, um no ponto A e um no ponto B, tá? A função h de R em R, definida por h de x é igual a f de x menos g de x, fornece a medida do segmento AB, que é essa medida do segmento aqui, AB, do gráfico aqui. Se a medida de AB for menor do que 3, então o que vai acontecer? Aí você tem que assinalar qual seria a questão. Para resolver, o exercício já está indicando a fórmula que é h de x é igual a f de x menos g de x. Então, eu vou substituir a função f e a função g. Quem é a função f? X ao quadrado menos 2x mais 8 e a função g, 2x mais 2. Coloquei entre parênteses devido ao sinal de negativo, porque aí você tem que fazer o oposto. Então, tirando do parênteses, fica x ao quadrado, menos 2x com mais 2x, no caso, menos 2x com menos 2x vai dar menos 4x. Aqui você vai eliminar do parênteses, vai ficar negativo, né? O 2x, tá? Aí, os dois, ambos negativos, agrupando, vai dar menos 4x. E 8 com menos 2 vai dar mais 6. O 2 vai ficar negativo devido ao sinal que está fora, tá? Bem, aí você tem aqui a função h de x. Tendo a função h de x, o que eu desenvolvi aqui? Calculei o x1 e o x2 da sua função. Então, aqui é o valor do x1 e o valor do x2, concavidade para cima. Aqui, no caso, não está indicando, mas aqui é o 6, tá? Que é o valor que cruza o eixo da ordenada, que é o número 6, tá? Que é o coeficiente C, tá? Aí, nós vamos avaliar, tá? A situação, já que, como está dizendo, né? O h de x, ele tem que ser menor que 3 para a gente determinar a nossa função, tá? E aí, o que acontece? Nós temos que utilizar este 3, tá? Então, o 3, na igualdade, né, no caso, ele vai passar para outro membro, subtraindo com o 6. Então, 6 menos 3, nós temos o número 3,
tá ok? Então, nós temos uma nova função devido ao número 3 indicado na questão, que está dizendo que tem que ser menor do que 3. Então, passo o 3 para o outro membro, ele fica negativo e subtrai com o 6. Com isso, você vai determinar o gráfico desta função. Aí, esta função aqui, que é x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Nós temos aqui o gráfico com concavidade para cima, porque o coeficiente já é positivo. Nós temos aqui as raízes reais da função, que é 1 e 3, e o valor do 3, que é o coeficiente, é esse que vai ser aqui indicado, tá? Aí, nós vamos avaliar e observar a situação, ou seja, o x, o valor de x, ele deve ser menor que 3, que vai ficar aqui, e ele deve ser maior que 1 no gráfico, devido ao h de x ter que ser menor que 3. Então, nós teremos valores positivos devido ao gráfico ter concavidade para cima, diferente desse. Quando a concavidade é para baixo, a gente pegou os valores de fora. Como é concavidade para cima, a gente vai pegar esses valores de dentro da sua função, tá? Então, a resposta correta aqui para a gente estar indicando é a letra C, tá? No caso, para a gente estar identificando aí, o x ele tem que ser maior que 1, tá? E menor que 3. Aqui tá uma vírgula, gente, mas está errado, tá bom? É menor que 3, que é essa solução aqui. Ali errou na digitação, tá ok? Tá? Então, um beijo para vocês. Nós vamos desenvolver as questões. As dúvidas que vocês tiverem, vocês tirem na aula com a professora. Vocês vão desenvolver as questões referente a esses módulos, tá? Tanto referente a vértice da parábola e inequação do segundo grau, tá ok? Beijos e até a próxima aula.